Olá, aqui é Daniel Wild e hoje o assunto é Design Thinking. Eu tenho trabalhado com esse assunto já faz algum tempo e aos poucos ele está deixando de ser um assunto sendo tratado só nas consultorias e estou trazendo ele para o mercado cada vez mais através de algumas ações abertas que até já aconteceram via Startup Dojo. E esse ano, a partir de 2015, a ideia é começar a trabalhar com outras ações mais abertas ao público sobre o assunto Design Thinking. Então, o objetivo aqui é uma pequena apresentação, dando um pouquinho do que é essa história e como que a gente enxerga isso no nosso dia a dia. Tem uma infinidade de práticas e questões que daqui a pouco vocês vão perceber isso em outras metodologias e outras histórias que já fazem e de repente pensar, puxa, isso aqui é Design Thinking? É, pode ser. E tem mais a ver com o modo como a gente encara as situações que vão aparecer. Eu vou tratar disso aí mais à frente. Uma palestra é para ser uma palestra rápida, um papo rápido. Vamos ver se eu sigo assim. Então, olha só. Tem um professor da Universidade de Stanford, né, o Rolf Fest, ele fala que Design Thinking é uma forma de ação criativa. Esse termo aí foi, bem dizer, cunhado por ele e adaptado para administração por David Kelley, que é um dos caras da IDEO, que é uma das empresas de referência nesse assunto, e foi por acaso como que eu acabei descobrindo o assunto Design Thinking. As origens são na engenharia, não com o nome de Design Thinking exatamente, mas outros caras aí, outras publicações, enfim, indo para a história a gente começa a descobrir. Mas se a gente for pensar, esse assunto ele é novo por um determinado aspecto, vamos chamar assim, mas ele, né, 73 a gente está falando aí de pouco mais de 40 anos, enfim. A IDEO, até já aproveitando para falar um pouco dela, que é uma empresa de consultoria em design que tornou o termo Design Thinking conhecido. Né? E foi por acaso o modo como eu acabei descobrindo essa brincadeira. Para mim, o que é Design Thinking, depois eu vou entrar um pouco mais em processo, né, para você ter uma ideia do que acontece numa sessão de Design Thinking, mas ele é um processo, ele é uma questão onde eu vejo algumas palavras muito fortes aparecendo nelas. Então, uma prática de empatia, eu me colocar no lugar das pessoas, me colocar no lugar desse problema que está sendo estudado. Então, a gente, quando trabalha com esse conceito de Design Thinking, na verdade eu tenho visto isso como sendo a resposta para trabalhos com resultados significativos, é a gente trabalhar em cima de um problema que existe e não em cima de uma necessidade que apareceu. Né? Ao tentar, a partir de uma necessidade que aparece, vamos tentar descobrir alguns passos anteriores a isso, qual é o problema que está relacionado. Então, a gente pensar um pouco nesse formato. Né? Então, para mim, tem a questão da empatia, de se colocar no lugar, tem uma questão de imersão, de me colocar naquele assunto e tentar entender mais sobre ele, através de pesquisas, entrevistas e outras histórias. Existe um processo empírico, porque muitas vezes as descobertas elas não são planejadas, do tipo, faça essa entrevista e confirme que tal coisa é assim, e aí por isso a solução tem que ser tal. O resultado, as formas de validação, elas aparecem conforme a gente trabalha o processo. Né? Esse também é feito teste disso através de protótipos e eles são validados através de experimentos e ao final disso o que a gente quer é ter aprendizado para quem sabe uma nova rodada de mais imersão e novos testes, novos protótipos e aí validando as ideias até chegar em algo que pode ser então um novo serviço, um novo produto, né, um novo desenho. Se vocês já ouviram outras palestras minhas sobre o assunto, vocês vão certamente ligar isso à questão de metodologias ágeis e o grande lance é que sim, é muito do que a gente acaba trabalhando em cima dos métodos ágeis, quando a coisa começa a ficar mais no nível de cultura e de como que eu trabalho a disciplina e os valores da história, a gente começa a ver vários links entre o que a gente vê quando trabalha com design thinking e o que vê quando trabalha no uso de metodologias ágeis. Então, existe um link bem interessante, da mesma forma, se vocês forem olhar, por exemplo, assuntos como o Lean Startup, vocês vão enxergar lá que é feito um trabalho de prototipação, de experimentação em busca de aprendizado para geração de novos ciclos e tal, tudo isso para validar
que é tido como um problema e aquilo que está sendo construído é tido como uma possível solução para esse problema, que pode vir a se tornar um produto, que pode vir a se tornar uma startup e assim vai. Então a gente tem um processo aí acontecendo por trás disso. Eu comentei um pouquinho no início, mas por onde eu comecei, de onde veio esse interesse, né, em cima do design thinking? Então, para mim, ele surgiu em cima da história de métodos ágeis, e essa história da imersão e de tentar facilitar processos e querer descobrir mais coisas. Isso vem um pouco das retrospectivas, outras cerimônias que eu acabo tendo a possibilidade de ajudar, de apoiar. Isso também vem através de formas de aprendizado, e até não coloquei no slide aqui, mas isso me puxa muito para um processo de modelagem que eu tive no meu aprendizado de programação neurolinguística, então de começar a descobrir como é que as coisas funcionam e por que elas funcionam daquele jeito, o que se sente, o que se vê, o que se ouve, o que se percebe daquela situação como um todo, e a partir disso se permitir questionar, se permitir validar também aquilo que está acontecendo. E de outro lado também pela Ideo e pelo Tom Kelly, não David Kelly. Então foi um outro irmão ali que foi o primeiro cara que eu acabei ouvindo falar sobre design thinking, tá? Um, a gente, quando vai olhar no protótipo aqui, se for olhar o material de Stanford, coisa e tal, vocês vão acabar se deparando por uma figura como essa. Um, isso aqui não dá para enxergar como um processo linear, ele é um processo altamente iterativo e interativo. A gente precisa trabalhar com times que tendem a ser multidisciplinares e o ideal é que são pessoas de diferentes áreas que atuam em cima daquele problema ou que têm aquele problema de alguma forma presente no seu dia a dia. E a gente começa tentando primeiro criar essa empatia, tentando perceber o que é que acontece, quais são as dores que estão ali presentes, o que está acontecendo naquele contexto. Depois disso, a gente define o que é, né, o nosso problema, então passa por essa fase aí do define, né? E ao definir o que é esse problema, eu tenho a chance então de estabelecer isso aí como sendo legal, é isso aqui, é aqui onde dói, é isso aqui que é o meu problema real. A partir disso a gente começa a ter as ideias e começar a trabalhar em oportunidades para tentar resolver aquele problema, ou minimizar o impacto dele, ou enfim, a gente vai tentar buscar coisas nesse sentido, né? E essas ideias vão gerar protótipos, os protótipos serão testados e validados, esse teste, essa validação vai gerar aprendizado, que pode fazer com que eu queira daqui a pouco até chegar ao ponto de redefinir qual é o meu problema, porque de repente eu descubro que, opa, não é esse aqui o problema de verdade, o problema é outro. Então eu tenho a chance até de chegar nesse processo e fazer novos ciclos de ideias, de protótipos e de testes. E isso vai acontecer conforme as restrições que vão acontecer no nosso dia a dia. Então, tenha a melhor ideia possível, desde que seja no máximo em 2 horas. Então, a gente vai, ou tenha a melhor ideia possível, mas você tem um mês para trabalhar em cima disso. Então, conforme for a expectativa de tempo e de que esse processo aqui vai trabalhar, né, a gente tem a chance, então, de ter essa evolução. Onde eu tenho a parte de definição e de empatia, esse início, acontece um processo de imersão bem interessante aqui, de descoberta, de eu começar a entender o que tem no mercado, o que tem nesse contexto, o que está sendo vivido e por aí vai, né? Eu lembro até a primeira história que eu acabei passando, né, na história do design thinking, foi um pouco da escova de dente para criança. Então, o ponto não era faça uma escova de dente para criança, mas as crianças têm uma motricidade diferente de um adulto, elas têm restrições do modo como elas seguram os próprios talheres ou canetas, enfim, e como que eu posso tornar uma criança para poder escovar os dentes de um modo mais tranquilo? Então, a partir disso, né, surgiram ideias e protótipos foram feitos e começou a se notar o modo como as crianças agarravam a escova. No processo de entrevista, se pediu para crianças escovarem seus dentes e começaram a notar que elas agarravam a escova de dente. E a partir daí surge então essa possibilidade. Hoje é meio que padrão do mercado, a gente vai encontrar escova de dente para crianças, existe como se fosse um local para agarrar, para se colocar as mãos, como se os dedos pudessem ser
colocados ali, né? E a partir disso facilitar o processo de escovação das crianças. Depois, em escovas para adultos, o modo de pegar é diferente, por aí vai. Mas isso acontece muito por estar vivendo a situação e não por simplesmente dizer, ah, pega a escova para adulto e deixa ela pequena e aí coloca para vender, como existe, né? A gente acha várias dessas aí pelo mercado também, mas a questão é ter a chance de poder pensar diferente e de tentar atuar em cima daquele problema de uma forma mais completa. Então, o que está acontecendo agora? A gente está abrindo algumas ações em cima de treinamentos e colocando isso para ser trabalhado pela Vitec. Eu deixo os contatos aqui para quem tiver interesse e eu vou estar colocando esse conteúdo também em algum momento no meu blog e outros locais que eu publico. E a partir disso, entra em contato, manda as tuas dúvidas aí, a gente posso criar outros materiais em cima dessa situação, né? E participa dos canais aí de YouTube do Daniel, da própria Viltec também, assina as listas aí que tem para receber novidades e fica atento que sempre tem novidade aí para aquilo que a gente curte, fazendo no dia a dia, que é ajudar, né, os profissionais se posicionarem melhor no mercado e aprenderem cada vez mais e melhor, e também de ajudar as empresas a superarem as suas dificuldades e criarem seus processos de aprendizado, ok? Então, Daniel Wilt dando tchau por aqui e bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o horário que você esteja vendo esse vídeo. Até mais!